O evangelho não é negócio e muito menos um ramo empresarial ou profissional. O evangelho é a palavra viva e eficaz de Deus no seu coração e no meu coração. Bom dia para vocês. Josué capítulo 21, eu tô animado hoje. Se prepara aí, porque é o seguinte, ó. Essa palavra aqui, ela nos garante uma grande responsabilidade, que é o quê? Ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, em outras palavras, fazer a diferença dia após dia. Com o quê? Com a palavra de Deus, com a presença de Deus em nós, para que outras pessoas visualizem Jesus Cristo nas nossas vidas. Pessoal, se nós cremos no Senhor, cremos nessa palavra, o amamos, o buscamos, o adoramos, devemos, em primeiro lugar, dar um excelente exemplo e mostrar para as pessoas que Jesus Cristo reina em nós. Agora, se você e eu, que estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, precisamos e recebemos essa responsabilidade, agora é a hora de nos fortalecer. Esse é o ponto aqui. O capítulo 21 vai mostrar as cidades da tribo de Levi. Uma tribo que não tinha herança, não tinha posse. Porque, não sei se você se lembra, nos capítulos anteriores, o próprio Senhor fala para a tribo, para Josué, para Moisés, que a tribo de Levi não receberia herança. Pelo contrário, a própria herança deles era o Senhor. Eu sou a sua herança, diz o Senhor. Olha só. Então a tribo de Levi recebeu uma grande responsabilidade. E agora, quem que são os levitas hoje? Depois que Jesus tem a sua ascensão aos céus, as suas últimas palavras antes de subir para os discípulos é algo fundamental. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Isso aqui é fundamental, pessoal. Porque nós aqui hoje, nós entendemos que nós somos discípulos do Senhor. Então, pessoas lá atrás fizeram discípulos até chegar no dia de hoje, nesse momento, e nós estamos aprendendo juntos aqui dessa santa palavra, para ainda assim absorvermos e discipularmos. Com o quê? Com a nossa própria vida. Caio, mas não sei falar. Caio, não sei fazer. Caio, é muito difícil. Caio, Moisés deu as mesmas desculpas. E olha só, foi o homem levantado por Deus para ser o libertador de Israel, juntamente com Josué e os homens que estavam ali com ele. O caminho não foi fácil, mas Deus utilizou um homem que tinha muitas limitações para a sua grande função. Então entenda, pessoal, cada um de nós tem uma personalidade, tem características únicas e você pode pregar o evangelho de todo o seu coração da forma como Deus te criou, da forma como Deus te formou, para a glória dele, para o louvor dele, segundo a palavra dele. A única coisa que nós não podemos fazer é pregar essa palavra com hipocrisia, com uma falsidade, ou deturpando o que a palavra diz. Nós devemos pregar o evangelho de maneira genuína, verdadeira, fiel, não distorcendo as coisas, pelo contrário, mantendo a fidelidade. E para isso, precisamos nos aproximar do Senhor, dobrar os nossos joelhos, buscar a Ele, e aí sim nós aplicaremos aquilo que Ele nos chamou. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Josué 21 mostra aonde que foi parar os levitas. Os levitas não ficaram em uma porção de terra única, igual as outras tribos. Judá, Gade, Rúben, não, pelo contrário. Cada tribo teve sua posse, mas a tribo de Levi foi espalhada por 48 cidades. E é interessante dois pontos aqui. Levi, filho de Jacó, lá atrás, em Gênesis 49, ele recebe uma maldição de Jacó. Lembra que nós comentamos? Simeão e Levi, os filhos de Jacó, são aqueles que atacaram a cidade de Siquém e eliminaram todos os habitantes, fizeram uma vingança. Jacó os amaldiçoou, dizendo que eles seriam espalhados. Tem uma diferença, porque Simeão foi espalhado e depois de um tempo, sumiu, né? Mas Levi foi espalhado para uma função sacerdotal, uma função ministerial. Mas, poxa vida, por que um foi de um jeito, outro foi do outro? Deus parece que aplicou a misericórdia com um, mas não aplicou com o outro? Como que é assim? Vamos entender isso aqui. Êxodo capítulo 32, vamos lá. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai voltar um pouquinho. Se você já tem a boa memória, Êxodo 32 é a passagem do bezerro de ouro, tá? Que olha o que vai acontecer. Quando Moisés está conversando com Deus no monte, e depois ele desce e olha, e o pessoal estão todos adorando um bezerro de ouro feito por Arão, porque queriam visualizar algo, fazer, e foi uma loucura, como nós conversamos aqui. O vídeo está disponível também.
Mas tem um detalhe, quando Moisés desce, Moisés já estava fulo da vida, ele fala o seguinte, olha só, versículo 25. Vendo Moisés que o povo, olha só, estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venham a mim. Olha só que frase, pessoal. Quem é do Senhor, venham a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Pessoal, esse daqui é a chave para nós entendermos por que a misericórdia do Senhor foi aplicado aos filhos de Levi. Porque todos eles, nesse momento, se juntaram a Moisés em favor do Senhor, honrando ao Senhor e não se misturando, não adorando um bezerro de ouro. Então Deus aplicou a sua misericórdia, os espalhou da mesma maneira como Jacó havia profetizado, porém com uma função sacerdotal, ministerial. E, obviamente, isso tem total sentido para nós hoje. Todos aqueles que se colocam à disposição para servir o reino de Deus, ainda que o nosso passado seja conturbado, ainda que tenham coisas que nós fizemos lá no tempo da nossa ignorância, ainda que realmente ficou marcas, consequências, o Senhor, Ele aplica a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a minha vida, para o serviço do reino, para a palavra dele. Basta o buscarmos, o adorarmos. E agora nós temos uma grande responsabilidade, porque cremos no Senhor Jesus, somos uma nova criatura, somos filhos de Deus. E agora a nossa missão qual que é? Ser o sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. E vamos abrir lá para a gente entender isso daqui? Olha só, Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Sal é aquilo que dá sabor. Sal é aquilo que, nossa, comer comida sem sal, pelo amor de Deus, né? É bem intenso mesmo. E às vezes a gente até põe demais. Mas olha só, pessoal. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Jesus dizendo, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha isso, pessoal. E vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Pessoal, esse capítulo aqui, essas palavras de Jesus nos garantem essa importância dos levitas lá atrás e da nossa função hoje, da nossa função. As nossas obras têm que mostrar Jesus Cristo, tem que mostrar que realmente tudo é para a glória do Senhor. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir tem que ser diferente do padrão desse mundo. O apóstolo Paulo nos ensina, não se amoldem ao padrão desse mundo. Esse mundo aqui tem um padrão, e nós sabemos que é um padrão pecaminoso. Mas o nosso Senhor, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra o que devemos fazer. E os levitas foram levantados aqui como homens e mulheres de Deus para espalhar isso, essas boas obras, o ensinamento da palavra do Senhor, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de reconhecer e de conhecer o nosso Senhor. E isso aqui é uma misericórdia de Deus também, porque o Senhor espalhou a tribo de Levi por 48 cidades. Então todas as tribos tinham menos de um dia de caminhada para se encontrar com os levitas, aprender da palavra de Deus, relembrar os princípios e valores do Senhor. Então, Deus ele aplica a sua misericórdia de uma maneira estratégica para que todos o conheçam e saibam que Ele é Deus. Deus foi fiel no passado, é fiel no presente, será fiel no futuro. E nós somos fiéis a Deus? Versículo 43. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Pessoal, quem segue ao Senhor, quem ama ao Senhor, tem o privilégio de viver com Ele, para Ele, por Ele, será abençoado, será fortalecido, terá descanso e paz
e estará com ele nos céus um dia. Que possamos crer nessa palavra e buscar de todo o nosso coração. Nos vemos no capítulo 22. Um grande abraço, Deus abençoe.